Sometimes I wanna run away, cause I can see it from me. But you never know. I'm feeling something for you. Maybe it's getting stronger. But you never know. I don't wanna say goodbye, cause I really like you, don't you know it? I don't wanna know the one, cause I really need you, baby, around me. I don't wanna say goodbye, cause I really like you, don't you know it? I don't wanna know the when, I don't wanna say goodbye. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, todas muito bem-vindas. Hashtag Papo Eficaz número 62 no ar, 20 horas em ponto. Bora pra cima! Vamos aquecendo as turbinas aí, enquanto o Instagram, enquanto o YouTube vão avisando que já estamos ao vivo e a cores, falando diretamente de Santa Amaro da Imperatriz, Santa e Bela Catarina. Vamos que vamos, edição número 62 no ar. Hashtag Papo Eficaz. É isso aí. Trocar já aqui, hoje eu vou diminuir mais cedo essa musiquinha e vamos que vamos lá, que nosso assunto hoje, Hábitos Atômicos, esse livrinho maravilhoso aqui, ó, Hábitos Atômicos, do James Clear, um best-seller, um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar daqueles que eu julgo que não são bons, que não está valendo mais a pena. Então sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, hashtag Papo Eficaz, número 62 no ar, com o tema Hábitos Atômicos. Pequenas mudanças, resultados impressionantes. Então, enquanto nós vamos fazer a nossa abertura oficial, o Instagram e o YouTube vão avisando que já estamos ao vivo e a cores para todos aqueles que nos acompanham todo domingo. Os objetivos dessa live: formar uma egrégora de pessoas que buscam sempre fazer muito mais com muito menos, pessoas que buscam ser eficazes, buscam no autoconhecimento, na liderança e na gestão os pilares para a sua transformação pessoal e profissional. O que você deve esperar de todo o hashtag Papo Eficaz? Conteúdos compartilhados, modo aula total, que te faça refletir muito, que te faça pensar muito, que te faça colocar em prática imediatamente assim que você sai dessa live. O que você não deve esperar nessa live aqui é conteúdo que vai encher linguiça e que talvez te traga até um certo conhecimento, mas que não te diga como fazer. Os nossos lemas: saber fazer e autoconhecimento na veia. Fazendo uma pequena recapitulação, no domingão passado, nosso livro base, que todo domingo nós temos um livro base, foi o Mindset, da Carol Dweck, também a Nova Psicologia do Sucesso, um livro maravilhoso. Se você não assistiu acabando essa, eu sugiro que você assista ou se planeje para assistir depois. A Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso, fazendo uma pequena recapitulação que eu sempre faço antes de iniciar aqui a nossa live. O que são, afinal de contas, Mindset? Os tipos de mindset fixo e mindset de crescimento. Aptidão versus realização. Será que a gente nasce pronto? Mindset e liderança. Como é que a gente correlaciona isso? E, claro, como que nós podemos fazer uma mudança de mindset. Deixa eu ver aqui, estamos ao vivo e a cores, sim. E um resumão de hoje, novamente, Hábitos Atômicos, um resumão de hoje. Nós vamos falar sobre os fundamentos dos hábitos, vamos falar sobre 4 leis que o autor nos traz. Então, nos fundamentos, nós vamos aprofundar bastante. Quem já assistiu aquela live do poder do hábito, é como se a gente desse uma aprofundada, é isso que o autor diz, e é isso que eu senti também. E nós vamos falar de 4 leis. A primeira lei:
torne-o claro, a segunda lei torne-o atraente, a terceira lei torne-o fácil e a quarta lei torne-o satisfatório. Leis do quê? Leis de mudança de comportamento. Então, se você está aqui comigo, se você me acompanha, independente no ao vivo ou assistindo depois, não esquece de compartilhar essa live, porque quanto mais você compartilha, mais esse conhecimento chega a maior número de pessoas. Então, bora para cima, feita a abertura oficial, trabalhando com tudo aquilo que nós tínhamos previsto para trabalhar. Eu vou fechar os comentários, salve o pessoal que está chegando aí firme e forte, eu vou fechar os comentários e abro depois, mais tarde. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, você vai ter que usar a caixinha de perguntas, que é essa interrogação que está aí embaixo. Você fica bem à vontade, me interrompa a qualquer tempo, não passa à vontade, não. Agora, se quiser só ficar aí, eu sugiro sempre papel e caneta na mão, porque isso também é show de bola. Então, os comentários estão desabilitados no YouTube, não somente no Instagram, e eu tenho feito essa experiência e tenho gostado. Então, quem quiser, manda aí pela pergunta, o coraçãozinho continua sendo disponível para você clicar. Então, vamos lá. Afinal de contas, o que são hábitos? Hábitos é tudo aquilo que repetimos regularmente em nossas vidas, até que isso se transforme numa coisa bem automática. Então, para que seja hábito, é uma coisa que eu faço automaticamente. E aí já vem uma questão que nós vamos trabalhar ao longo de toda a live. Muitas vezes a gente não pensa para fazer, porque está interiorizado em nós mesmos. Ele, por si só, o hábito não é bom, nem é ruim. Essa é uma categoria, um olhar muito limitante da gente achar que existem hábitos que são bons e outros que são ruins. Isso depende muito. Nós vamos falar sobre isso, segura a onda aí. Hábitos são como átomos em nossas vidas, pequenas unidades, que são minúsculas por um olhar, mas que quando vão se juntando a outros hábitos, formam, acumulam, alimentam um estilo de vida, crenças, uma cultura, e podem trazer ganhos fantásticos ou podem trazer prejuízos gigantescos, dependendo das combinações desses hábitos e de como isso vai trazer algo bom ou algo não bom para a sua vida. Então, um hábito é um comportamento repetido tantas vezes, suficientemente repetido, para que ele se torne automático. Às vezes até, sim, não consciente. E nós vamos falar dessa parte da introdução, que são os fundamentos dos hábitos. Então, segura a onda aí. O problema com os hábitos é que é muito fácil a gente superestimar a importância de um momento decisivo que às vezes a gente vê no atletismo, no esporte, no futebol, no basquete, não interessa, no voleibol, no beisebol, qualquer esporte. Aquele momento decisivo, ou quando nas Olimpíadas surge aquele atleta e de repente ele sai ganhando tudo e a gente superestima aquela prova, aquele movimento. Todo atleta de alta performance sabe que o que levou a conquistar aquele momento é tudo aquilo que aconteceu antes. Então, nós, seres humanos, que normalmente estamos levando a nossa vida, as nossas empresas, a gente superestima a importância de momentos decisivos, muito ligados ao que eu estou vendo e sentindo e percebendo, e subestima o valor das pequenas mudanças, é aquela água mole em pedra dura, das pequenas melhorias diárias, daquele 1% incrementado, pode ser toda semana, e você vai incrementar muito mais do que 52%, porque hábitos são juros compostos, não são juros simples. Então, você vai sempre incrementando em cima do incremento. Então, a gente acredita muitas vezes que um grande sucesso requer uma grande ação, mas usualmente não é assim. Usualmente, um grande sucesso requer zilhões de pequenas ações. Repetição exaustiva daquilo que acontece no dia a dia. Derrubei aqui o microfone. Então, os seus resultados, eles acabam sendo uma mensuração tardia dos hábitos do seu estilo de vida. E por isso que hábitos acabam sendo um pouquinho perigosos. O tempo vai ampliar a margem entre o sucesso e o fracasso. Aquilo que eu faço hoje, o hábito que eu faço, que norteia a minha vida hoje, vai ser muito difícil eu julgá-lo como bom ou ruim quando eu olho na esfera de tempo hoje, essa semana.
Mas quando eu amplio essa mensuração, quando eu olho para o patamar de 1, de 5, de 10, de 20 anos, de 30, esse impacto ele vai ser, sim, uma mensuração tardia, vai potencializar ou o teu sucesso, que vai aparecer do dia para a noite, ou o teu fracasso, que muita gente vão dizer também, cara, mas eu sempre levei a vida certinho e de repente está acontecendo agora. Não, não está. Isso já vinha acontecendo quando a gente faz o retrospecto. É quando eu pinto o câncer na minha vida, eu já vinha com um estilo que às vezes eu não percebia. Então, 80% da vida, às vezes, de um câncer, ele está lá despercebido. E quando ele apresenta, é tudo de uma vez. Então, multiplicará o que você cultiva e irá devolver para você na forma de resultados. Então, os hábitos, eles multiplicam tudo aquilo que você faz e te devolve na forma do seu peso, da sua conta bancária, do seu equilíbrio emocional, da sua saúde física, espiritual e mental. Hábitos, então, são sempre uma faca de dois gumes. Você deve prestar atenção ao que está cultivando. Tem pessoas que se sentem totalmente mexidas toda vez que a gente entra nesse assunto, porque acha que falar de hábitos engessa a vida. Não é verdade, não. Porque você é um ser de hábitos, todo ser humano é um ser de hábitos. Você repete hábitos no banho, na hora de ir no banheiro, na hora de dormir, na hora de comer, na hora de dirigir, na hora de escolher os seus vídeos preferidos. Tudo isso você é norteado por hábitos. Mesmo que você diga, eu não gosto de rotina, só lamento, e eu vou explicar mais por que o seu cérebro ele segue essa linha. Mas antes, ouve essa frase aqui do Jacob Reeves. Quando nada parece dar certo, verei o cortador. Então, quando as coisas não andam bem na vida dele, ele mentalmente vê o cortador de pedras martelando sua rocha, talvez 100 vezes, sem que uma única rachadura se apresente ou apareça. Mas, de repente, na 100ª martelada, a pedra se abre em duas. E eu, então, saberei que ele conseguiu isso não por aquela martelada e por todas as outras que vieram antes. Essa frase, esse pequeno parágrafo de Jacob Reeves, ele formata justamente isso. O campeão que põe a medalha no peito, ele reconhece que aquilo que ele está colhendo é resultado, às vezes, de 4, 8 anos de preparação. Na nossa vida como meros mortais, a gente deve se guiar por isso, só que às vezes é um pouquinho mais difícil. No livro também, que eu fiz uma live aqui do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro, ele vai repetir muito isso, que no esporte fica mais fácil você, porque isso é muito categórico. Daqui a 2 anos eu tenho esse compromisso, daqui a 4 anos eu tenho esse compromisso. E na nossa vida, nas nossas empresas, nem sempre isso fica tão claro, mas eu posso deixar. Então, lembre-se que todas as grandes coisas são originadas pelos pequenos começos. E pessoas amadas e queridas que chegaram depois do que eu falei, os comentários no Instagram estão desabilitados, mas você pode mandar sua pergunta na caixinha de perguntas sem interrogação a qualquer tempo. Então, outra coisa muito importante como fundamento é você lembrar que na implantação de novos hábitos, na construção de novos hábitos, sempre haverá um famoso vale da desilusão, que é a diferença entre o que você acha que vai ser uma questão linear, eu vou crescendo, ou eu vou constituindo um novo hábito passo a passo, e aquilo que efetivamente é. Então, em vez de ser linear, a coisa está muito mais para exponencial. Quer dizer que no início vai demorar mais para trazer, e aí é o vale da desilusão, porque durante um bom tempo talvez você não vai conseguir perceber que você está cultivando as raízes, você está cultivando a base de um novo hábito. Então ele não vai te mostrar resultados imediatos, mas em algum momento ele vai ultrapassar aquela linha que seria linear. É como comparar novamente os juros simples com os juros compostos. Os juros simples, no seu início, ele aparece mais, os juros compostos são menores, mas com o passar do tempo, isso se inverte. Então, esse é o famoso vale da desilusão, que, como nós estamos falando de hábitos, você precisa ter ciência. E como que a gente pode, então, trabalhar com hábitos? Ainda estou na parte de fundamentos. Normalmente, a gente também comete o equívoco de quando quer trabalhar um novo hábito, transformar um hábito que eu acho não bom num hábito bom, eu foco na meta.
E a sugestão que o autor nos traz, e eu acho muito acertado nesse livro, muito bom, show de bola, é: esqueça as metas e foque no sistema, foque no processo. Mas qual a diferença? Metas estão relacionadas aos resultados que você deseja alcançar. E normalmente é o que as pessoas vão fazer. Eu quero emagrecer 10 quilos. Eu quero correr uma maratona de 42 quilômetros, que é a maratona. Quero correr uma maratona, já está implícito. Ou quero correr meia maratona. Eu quero parar de comer chocolate e emagrecer. Eu quero ter tanto dinheiro no banco. Então, eu vou direto para as metas. Como a gente acabou de dizer, no início de tudo, às vezes as coisas pioram. Então, se a tua meta é emagrecer, você faz 2, 3 semanas, um mês de academia, de exercício físico, e o seu peso aumenta, você vai ficar extremamente desiludido. Então, a ideia aqui é: foque no processo, porque sistema se refere aos processos que te levarão aos resultados. Em vez de você ficar com uma neura gigante quanto ao resultado, você foca justamente naquela batidinha, naquelas batidinhas diárias e constância e frequência, constância e frequência, constância e frequência, porque com certeza, se você fizer isso bem feito, esse novo hábito te levará a novos bons hábitos, te levará ao resultado que você quer. Então, imagina que a sua meta é montar um negócio e o seu sistema seria como você testa as ideias de produtos, como você contrata funcionários, como você executa suas estratégias. Então, é muito mais importante como que você vai ter gente ao seu lado, vai executar essas estratégias, do que a meta em si. Quantos vendedores focam apenas na meta da venda e esquecem que tem que fazer ligações diretas, tem que enviar mailing? Quantos donos de negócio não pensam simplesmente no lucro que terão, mas esquecem que o lucro é uma consequência, e é a mesma máxima. E qual ainda o problema de se fixar só em metas? Vencedores que conquistam aquilo que querem, implantam novos hábitos, e perdedores possuem as mesmas metas. Então, não é isso que vai diferenciar, não é isso que vai fazer uma bela meta, como muita gente acredita. Se eu botar uma meta pesada, isso vai fazer com que eu mude meus hábitos, que eu mude meu comportamento. Não é verdadeiro. E a experiência para lá de mostra, e aí mesmo em janeiro o pessoal fica empolgadão, também não. Alcançar uma meta é apenas uma mudança momentânea. Como assim? Você pode realmente alcançar uma meta perdendo 10 quilos, mas não ter adquirido um novo hábito de uma reeducação alimentar ou de um novo hábito de cuidar periodicamente do seu aspecto físico, espiritual, mental. Então, você pode momentaneamente atingir aquilo, fiz uma venda pontual, pode ser por sorte, pode ser por um esforço muito grande, mas ao longo do tempo você irá desistir. Outro probleminha é que as metas podem restringir muito a sua felicidade. Que jeito, eu seria maravilhosamente feliz se eu tivesse cumprido as minhas metas. Esse é o ponto. É tudo ou nada. Ou eu atinjo ou eu não tenho nada. E aí eu não consigo, através da meta, mensurar tudo o efeito colateral que esses novos hábitos, essa batida diária, ou semanal, ou quinzenal, depende do aspecto do hábito, ele vai te proporcionar em termos de resultados. O processo é gigantescamente mais benéfico do que a própria meta. Por fim, as metas, elas estão em desacordo com o progresso do longo prazo. Mas por quê? Pelo mesmo motivo. Eu foco na meta e, às vezes, se eu atinjo a meta, ao invés de olhar o processo, eu poderia ir muito mais longe. E quando eu olho o processo, acompanhando o progresso, naturalmente, nós vamos falar mais quando falarmos das leis, você vai ter tranquilidade em continuar. Continue a nadar, continue a nadar. Estamos juntos? Qualquer dúvida, mandem aí na caixinha de interrogação ou nos comentários, quem está acompanhando pelo YouTube. Vamos lá, então. Ainda nos fundamentos, 3 camadas de mudança de comportamento. Então, se você está assistindo essa live, que você, de alguma forma, você quer mudar algum comportamento na sua vida ou manter aqueles que estão funcionando. Então, nós temos aí 3 camadinhas, 3 camadas. Não sei se eu vou achar fácil aqui. Ih, rapaz. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que vocês estão vendo aí, né? Então, nós temos essas 3 camadas aí, ó.
A camada mais externa é a camada de resultados, a camada intermediária é a camada de processos e a camada interna é a camada de identidade. A mais externa, onde estão os resultados, é onde usualmente, como eu falei, as pessoas fixam, elas ficam olhando. Então é um círculo, um concêntrico ao outro, são 3 círculos, para quem não está enxergando a figurinha. Então a mais externa são aquilo que a gente chama de resultados, é o que eu quero. No meio dela, eu tenho os processos, que é os meus sistemas, como eu vou fazer para implantar. E lá no centro eu tenho as minhas crenças, que é a minha identidade, que é correlacionada àquilo efetivamente que eu acredito ou não. A minha visão de mundo, a minha autoimagem, os meus julgamentos sobre mim mesmo ou sobre os outros. Então, se você quer uma mudança de comportamento, a dica aqui é que você querer definir novos hábitos, não pense em resultados, e sim, olha que sacada fantástica, pense em quem você deseja se tornar. Isso é uma sacada simples, mas fantástica. Quem eu desejo me tornar. A maioria das pessoas vai estabelecer metas e ações, mas não vai definir o que elas querem para elas mesmo. E isso vai fazer com que a gente desista, com que a gente se sabote, que a gente mude a maneira que olha para a gente mesmo. Então, comece sempre pela identidade. Então, você começa sempre lá, do 1 para dentro da identidade, depois o processo e depois você define. Então, olha que sacada bacana. O objetivo não é ler um livro, o objetivo é se tornar um leitor. O objetivo não é correr uma maratona, o objetivo é tornar-se um corredor. O objetivo não é aprender a tocar um instrumento, é ser um músico. O objetivo não era abrir uma empresa, é ser um empresário. E isso é muito bacana, né? E que não está me deixando voltar aqui, gente. Esse é o probleminha do Instagram, que ele dá uns bugzinhos que eu vou te contar, viu? Peraí, deixa eu só fazer aqui, ver se ele me deixa. Aguenta aí, gente. O Instagram ele tem um negocinho que a gente não entende. Mas vai lá, deu certo. Então, o objetivo é você focar em quem você deseja ser. Quem eu desejo ser. Foque nisso. E não foque no hábito, porque pensando em quem você deseja ser, eu quero ser um leitor, você começa a pensar, o que um leitor faz? Quando eu quero ser um corredor, o que um corredor faz? Quando eu quero ser um dono de empresa, um empresário, o que um empresário faz? E aí eu começo a ter uma ideia dos hábitos que, através dos processos que eu devo implementar ou não na minha vida. E isso muda toda a perspectiva. Às vezes, quando eu traço uma meta sem saber quem eu quero me transformar, eu não defini se eu estou a fim de pagar esse preço ou não. Então, você entendeu que essas 3 etapas de mudança de comportamento, que é a identidade, a parte que você tem mais interna, então, um círculo mais interno de identidade. O segundo círculo, você vai estar mais ligado aos processos, e o terceiro, mais ligado aos resultados. Comece definindo quem você deseja ser. E aí, depois que você decidir a pessoa que você quer ser, aí sim, você vai trabalhar com pequenas vitórias, que são os hábitos atômicos, pequenos hábitos, que nós vamos mergulhar agora neles, de como que você vai implantar isso na sua vida para transformar drasticamente aquilo que você quer mudar. Então, lembre-se, finalmente, hábitos não se referem a ter alguma coisa, hábitos tratam de se tornar alguém e não de ter alguma coisa. Estamos juntos? Se não veio pergunta, seguimos. Então, lá no início da live, eu falei que, de alguma forma, esse livro, essa live é um aprofundamento do Poder do Hábito, que é um outro livro que eu já vi com vocês aqui. E lá ele separa em 3 partes no Poder do Hábito. O primeiro é o estímulo, o segundo a rotina, o terceiro a recompensa. O que o autor faz aqui, que ele vai buscar lá na fonte, onde o mesmo autor do Poder do Hábito também bebe, mas ele traz um pouquinho diferente. Então, ele vai separar em 4 partes para cada hábito. O primeiro, o estímulo, mantém. O segundo, o desejo. O terceiro, a resposta. E o quarto, a recompensa. Então, o primeiro e o segundo mantém. O que ele faz de diferente é que onde lá no Poder do Hábito trata-se como uma rotina, aqui nós teremos desejo e resposta. Os 3 primeiros estágios de qualquer hábito, e guarde isso, que senão não adianta você entender as leis se você não compreender como é que os hábitos estão intrincados na sua vida.
Então, o estímulo, o desejo e a resposta, isso aí faz com que o seu comportamento se forme. A partir do momento que eu tenho um estímulo, por exemplo, eu ouço uma música, eu ouço uma sinalização no meu celular, eu sinto o cheiro de uma pipoca, eu tenho um desejo de comer aquela pipoca, ou de assistir um filme comendo pipoca, e eu tenho uma resposta, que usualmente é, ok, eu vou ao cinema. Ou, se você tem um estímulo, que é, hoje eu tive um dia sacal demais, aí eu tenho um desejo de relaxar, e aí eu me lembro de uma cervejinha, e a resposta é abrir uma cerveja quando eu estou estressado. Então, esses 3 primeiros estágios, eles formatam o seu comportamento, e o cérebro é mestre em perceber o tempo todo se esses estímulos estão presentes. Porque toda vez que estímulo estiver, o cérebro vai tender a seguir, tal qual uma vala cavada aí no seu cérebro, sinapses feitas para que isso se repita. Já o quarto e último, ele vai trazer a recompensa, garantindo que você vai querer fazer de novo. Então, no caso da cerveja, você abre a cerveja, a recompensa, fiquei relaxado. Então, toda vez que eu estiver muito estressado, um dia muito pesado, a minha tendência vai ter um desejo de abrir uma cerveja. O terceiro passo talvez seja abrir uma cerveja, uns snackzinhos, seja que hora for. E o quarto passo, eu tenho a sensação de relaxamento. Então, o primeiro objetivo da recompensa, que é também importante, é satisfazer o desejo. Você teve um desejo de relaxar e a recompensa vai fortalecer. Em segundo, as recompensas ensinam a gente, ensinam o nosso cérebro, que isso vale a pena se repetir no futuro. Por isso que eu falei que seres humanos são seres de hábitos. E a gente vai economizar muita energia com isso. Por isso que o cérebro vai te incentivar a repetir a mesma coisa. Ele vai ficar ligadão nos estímulos. Opa! Lá vem o estímulo. Vai pintar o desejo, que muitas vezes vai pintar quimicamente. Eu vou repetir aquilo que eu já sei que vai resolver e vai trazer a recompensa. E isso chama-se feedback do ciclo do hábito. Eu estou sempre retroalimentando, fortalecendo, e cada vez eu vou cavando mais forte, mais forte. E isso independe se esse hábito está me levando para a morte ou está me levando para o sucesso. O mecanismo é o mesmo. Então, o nosso cérebro está sempre buscando economizar energia o tempo todinho, automatizando comportamentos que se repetem à exaustão. Isso, famoso feedback neurológico, famoso feedback do ciclo dos hábitos. Usar os estímulos, os estágios 1 e 2, a fase do problema, estágios 3 e 4, a fase da solução. Então, um outro exemplo, você atingiu um obstáculo num projeto, uma pequena vez, alguma vez, daí você se sente muito impotente frente àquele desafio, tu se sente assim, esse é o desejo. Então, o obstáculo é o estímulo, depois o desejo é, eu me sinto impotente, como é que eu me livro dessa frustração de me sentir impotente? A resposta pode ser que eu vou para as redes sociais, pode ser que eu mergulhe no chocolate, pode ser que eu mergulhe, não, deixa eu dar uma viajada aqui em algum site, e a recompensa é que eu sinto como se aquele negócio desaparecesse. Claro que em alguns casos, na hora que você voltar lá, que vai estar lá de novo, e por isso que algumas vezes isso não funciona. Então, sempre que você quiser mudar o seu comportamento, você vai ter que mexer em um desses 4 elementos, um desses 4 estágios, e aí você vai ter que se perguntar, primeiramente, e agora fica comigo, antes de tentar mudar qualquer coisa, você precisa tornar claro esses estágios, principalmente os hábitos que compõem a sua vida e o seu comportamento, tornar claro. A segunda lei, você vai ter que tornar atraente aquilo que você quer colocar de bom na sua vida e não atraente aquilo que você não quer tirar. Você vai ter que tornar fácil realizar os hábitos bons o mais fácil possível e, é claro, tornar difícil aquilo que você quer expurgar. Por fim, tornar satisfatório. E nós vamos mergulhar em cada uma dessas leis. Como criar um bom hábito, então? Primeiro, torne-o claro. Segunda lei, torne-o atraente. Terceiro, torne-o fácil. Quarto, torne-o satisfatório. Como se livrar de um mau hábito? Primeira lei, torne invisível.
Segunda, torne-o desinteressante. Terceiro, torne-o difícil. Quarto, torne-o insatisfatório. Quer dizer que você não pode ter recompensa de um hábito ruim, porque senão você vai se manter. Espero que estejamos juntos. Passou rápido pra caramba, eu não sei. Esse resumo ele tá grande mesmo, pessoal. Preciso aí que vocês fiquem firmes e fortes, porque me puxei aqui no resumo. Vamos lá, então. A primeira lei da mudança de comportamento, torne-o claro. Torne quem? Claro, o seu hábito, o seu comportamento. Hábitos, a gente já falou que são úteis porque você pode perceber uma oportunidade e agir sem pensar nela. Então, muitas vezes, se o estímulo pinta, eu já vou agindo mesmo que eu não pense. Então, isso é maravilhoso. Mas é também por isso que eles são perigosos. Se você sente um cheiro, se você vê um estímulo, se você ouve uma musiquinha, você já pode ser levado para um atalho, que é aquele famoso credo, aquele famoso fala que a gente causa nos nossos cérebros. Então, porque nem sempre a gente está consciente do que a gente está fazendo. E por isso que a primeira coisa é fazer o que a primeira lei chama avaliação de hábitos. A gente vai torcer o nariz, mas isso é muito bacana. Para que todo hábito, de um jeito ou de outro, ele é uma característica automática. E para que você preste atenção a ele, você tem que, muitas vezes, falar em voz alta, nominar e fazer uma avaliação. Se a gente fosse fazer, se você quer sair do piloto automático, fale. Agora vou passar o sabonete debaixo do braço. Agora troquei o sabonete de mão. Cara, que loucura isso. Não, se você quer olhar e trazer para o consciente aquela atividade, que às vezes é tomar banho, que a gente nem presta atenção, a gente vai lá e lava a cabeça do mesmo jeito. Se você quer cair fora disso, você muitas vezes pode usar esse artifício de nominar. Pega o carro, agora estou engatando a ré. Agora estou fazendo. Para quê? Para que você observe. Eu falo, para que isso? Para que você observe aqueles hábitos, aqueles comportamentos que você deseja mudar ou deseja implantar na sua vida. Então, qual é a sugestão? Você vai listar os hábitos que compõem o seu dia, colocando do ladinho deles hábito de acordar, de escovar o dente, de fazer ligações, de trabalho. Tu vai listar todos os seus hábitos. Do lado deles, tu vai colocar mais se ele é um bom hábito, menos se ele é um hábito ruim, e coloca um zero, um igual se ele é um hábito neutro. Segura aí. Feito isso, você vai rever a sua lista com a classificação, se perguntando mais uma vez: quais desses comportamentos que eu faço irão me transformar na pessoa que eu quero ser? Aqui o bicho pega. Por isso que precisa ter coragem. Por isso que muita gente diz, eu não vou listar porque isso aí dá trabalho. Não, isso aí é fuga mesmo. Porque se você quer fazer uma mudança significativa, se a sua vida dependesse disso e ela depende, você faria. Então, o objetivo aqui é perceber o que a gente faz e não ficar se cobrando, se taxando, se batendo, se vangloriando, nada disso. É ter uma visão clara e consciente, porque de vez em quando a gente tem que parar. Deixa eu ver o que eu estou fazendo e perceber exatamente como eu estou lidando com o meu dia a dia, porque às vezes eu estou no pilotão automático mesmo. A partir do momento que você fez essa avaliação de hábitos, você vai fazer uma intenção de implementação. O que é uma intenção de implementação? Você vai dizer o que você vai fazer, porque a melhor forma de colocar uma intenção é data e hora. Então, eu vou começar a movimentar fisicamente. Ou eu vou cuidar do meu financeiro, ou eu vou cuidar do meu comercial, ou eu vou aprender uma língua. Então, eu vou aprender uma língua nessa hora, nessa data, nesse local. Eu começo a cravar uma intenção de implementar aquele hábito que eu desejo. Então, eu posso dizer, eu vou meditar por 1 minuto às 7 horas da manhã na almofada ao lado da minha cama. Eu vou estudar espanhol por 20 minutos, às 18 horas, segunda, terça e quarta, no escritório. Então, quando você coloca essa intenção, você já está, de alguma forma, primeiro, tu fez a avaliação de como é que estão os seus hábitos, o seu comportamento, e aí você define aquilo que é importante para você, levando em consideração quem você quer ser. Outro exemplo, vou me exercitar por 1 hora às 17 horas na academia. Então, segura essa onda. Você colocou uma intenção de implementação, ou seja, implementa a ação.
Talvez o que eu estou falando não seja grande novidade, mas você pode fazer isso juntamente com uma outra coisa, uma outra dica show de bola, que é o empilhamento de hábitos. Empilhamento de hábitos significa que você empilha um hábito que você quer fazer ligado a um hábito que você já faz. Então, imagina que você já tome café da manhã todo dia. Então, você coloca, depois de tomar o meu café da manhã, eu irei fazer uma meditação de 5 minutos. Então, se o que eu quero implementar, a meditação de 5 minutos, o que eu já faço, o café. Então, você pode, depois do café da manhã, vou meditar por 5 minutos, por 1 minuto. Depois que eu tirar meus sapatos, ao chegar em casa, eu vou imediatamente colocar a roupa de ginástica. Depois de me sentar para jantar, eu direi alguma coisa em agradecimento a alguma coisa que aconteceu no dia. Ao me deitar, eu irei dar um beijo no companheiro, na companheira, ou seja, aquilo que eu já faço, que é deitar, eu atrelo um novo hábito que eu quero implementar. Se liga, é uma dica show de bola, que ela é simples, mas é maravilhosa. A chave aqui é amarrar o seu comportamento desejado a algo que você já faz. Assim que eu tomar banho, eu passarei protetor solar. Então, eu não passo protetor, não tenho costume, vou ligar, vou empilhar um hábito que eu faço com um hábito que eu desejo. E qual que é a outra dica maravilhosa? Você pode empilhar hábitos durante o seu dia todinho, alternando hábitos que você já faz com hábitos que você deseja. E tem pessoas que dizem ainda que não conseguem. Por quê? Porque a gente se preparar para conseguir. Então, imagina que você, desde a hora que acorda, que é um hábito que você já faz, você depois vai atrelando, por exemplo. Assim que eu acordar, eu tomarei meu remédio, meu limão. E aí depois você joga. Então, um hábito que eu faço com um hábito que eu desejo. Depois que eu acabar de me trocar, eu venho com a meditação. E aí, isso é um exemplo. Você vai fazendo isso ao longo do seu dia, empilhando hábitos. Eu achei muito simples e muito poderoso. Então, você vai misturar a intenção da implementação com o empilhamento de hábitos, com a organização dos seus estímulos ou deixas, para deixar claro que comportamento você quer, favorecer o comportamento dos novos hábitos. E aí você prepara o seu dia de amanhã com base nisso. Se você nunca pensou, me deixe saber se nunca pensou, porque eu tenho certeza que muita gente, apesar de ser um conceito muito simples, nunca pensou sobre isso. E olha que nós falamos várias vezes aqui de como se planejar, mas nunca desse jeitão. Outro ponto, motivação é superestimada. O ambiente, muitas vezes, não se leva em consideração. Então, se você não organizar o seu ambiente a partir de bons hábitos, a partir de estímulos muito facilitados, você irá atrair aquilo que não quer. Bagunça atrai bagunça, organização atrai organização. Se você quer se tornar um leitor, você precisa espalhar livros em locais estratégicos, banheiro, criado naquele grelhadinho do lado do mudo, do lado da cama, debaixo do travesseiro, porque quando você for, ou em cima dele, quando for deitar, você vê. Então, você vai espalhar na mesa do escritório. Então, você precisa de deixas, que são estímulos, que vão facilitar a implementação disso. Então, você vai empilhar seus hábitos, vai usar a implementação da intenção, a intenção da implementação, e vai organizar o seu ambiente. Se você limpar o seu ambiente, organizá-lo para que favoreça, mas não estou entendendo, Fábio, como assim? Se você quer parar de comer tanto chocolate, não tenha chocolate em casa, ou tenha ele muito escondido. Então você muda para que ele não fique ali no nariz. Se você acha que não come fruta porque elas estão escondidas lá na gaveta de baixo, deixe as frutas ao seu dispor, do seu jeitão. Então, organize o seu ambiente a partir da avaliação de hábitos que você fez e de quem você deseja ser. O que um dono de empresa bem-sucedido, eficaz, faria ou faz? E aí eu penso, se você quer fazer atividade física, deixe o seu tênis, a sua roupa à vista assim que você acorda, porque você está organizando o seu ambiente. Então, lá, nessa primeira lei, lembre-se, pequenas mudanças no contexto levam a grandes mudanças no comportamento a longo prazo, porque o hábito começa com estímulo, mas com o passar do tempo, o contexto que você se encontra starta com muito mais força. Se você é um cara que vai para a balada, você sabe.
quando você está lá na balada, o contexto da balada starta vários hábitos que fora da balada não vão ser startados com tanta facilidade. Transforme a sua casa nesse contexto, o seu escritório nesse contexto. Todo hábito é iniciado por um estímulo gatilho. É mais, então você tem que provar, tu tem que procurar que você note os estímulos, seja na parede, seja o livro que eu estou vendo, seja... De alguma forma tem que estar na mão o estímulo. Você precisa organizar o seu entorno para isso. Gradualmente, seus hábitos vão sendo associados, não só a um único gatilho, como eu falei, mas vários. E é mais fácil construir novos hábitos em um novo ambiente e você destruir velhos hábitos, mudando drasticamente, às vezes, esse ambiente. Falando agora da inversão, que é o outro lado, essa primeira lei, ela vai dizer: torne claro aquilo que você quer e torne invisível aquilo que você não quer. Isso significa, às vezes, se afastar de pessoas que estão te levando para um lugar que você não quer. Vamos falar mais sobre isso. Então, uma vez que um hábito é formado, ele não é possível de ser esquecido ou de ser apagado. Você tem que tirar a recompensa e tirar o gatilho e mexer na tua rotina, implementando novos hábitos. Não adianta você achar que, não, eu tenho controle. Não rola assim. Pessoas com autocontrole elevado tendem a gastar menos tempo em situações tentadoras. É mais fácil evitar do que resistir à tentação. Isso aqui é uma grande fala que as pessoas... Não, mas é que tu tem muita disciplina e eu não tenho. Não tem nada a ver com isso. Pessoas que, às vezes, elas têm esse autocontrole muito forte, é que elas preparam o ambiente, elas são mais ligadas a tudo isso que nós estamos falando, então elas são menos susceptíveis a serem tentadas. É isso que elas fazem. Elas não ficam se tentando, por exemplo, eu quero parar de comer carne e eu vou em churrascaria para provar isso. Elas não fazem isso, elas se afastam da churrascaria, por exemplo. Ou elas querem comer comidas mais saudáveis, elas deixam na geladeira com coisas já prontinhas, fatiadas, frutas descascadas, para que elas não pensem de outro jeito. Se eu quero tomar suco verde, ao anoitecer eu posso deixar tudo prontinho no liquidificador para no outro dia de manhã só ligar. Então você facilita a sua vida. O autocontrole ele não é uma estratégia de longo prazo, ele é de curto prazo. Então, você precisa se cercar de mais coisas. Então, como se livrar aí de um mau hábito? Reduza a exposição. Remova os estímulos de seus maus hábitos. Se você não remover os estímulos, você vai ter dificuldade. Como criar um bom hábito? E aí, a cada lei eu vou fazer um resumão desse. Preencha a avaliação dos hábitos. Anote hábitos atuais para se conscientizar deles, aqueles que você precisa incrementar a partir de quem você deseja ser. Segundo, use as intenções de implementações. Eu irei ter esse comportamento, esse hábito, na hora tal, na data tal, no local tal. Terceiro, use o empilhamento de hábitos. Então, depois do hábito que eu já faço, eu vou amarrar um hábito que eu desejo fazer. Quarto, redesenhe o seu ambiente, torne os estímulos dos bons hábitos claros, transparentes no seu nariz e desapareça com os estímulos não bons. Estamos juntos? Segunda lei, a lei da mudança de comportamento, torne então esse novo hábito atraente. Então, a primeira lei, torne-o claro, ou se você quer acabar com ele, torne-o invisível. Segunda lei, torne-o atraente. Mas como tu pode tornar um hábito atraente, até irresistível? Então, nós sabemos que, já falamos inclusive de lives aqui, já falamos, se você não assistiu, empresas gastam milhões para destartarem gatilhos potentes em você através da crocância dos snacks, dos cheiros que você percebe, daquilo que você enxerga. Chega no fast food, nos snacks, material de limpeza, higiene. Nós falamos aqui que até a pasta de dente, se não tivesse aquela famosa sensação de refrescante, ninguém escovaria os dentes. Tanto é que era assim. Então, a indústria gasta muito tempo para que esses hábitos se tornem irresistíveis. Tanto é que é difícil resistir para quem gosta de um fast food se você sente o cheiro, se você passa e olha para eles.
Então, esse estímulo, você não vai gastar milhões para colocar. Mas é importante que você saiba que é trabalhoso você criar novos estímulos. Uma vez criado e seguindo o ciclo dos hábitos, isso está enraizado. No ciclo de novos hábitos, o ciclo do feedback, ele é acionado pela dopamina, que é considerada a substância química do desejo. Quer dizer que algumas pesquisas muito que o livro vai trazer nos mostram que a dopamina, que é essa substância química ligada ao desejo, ela é disparada muitas vezes quando eu entro em contato com o estímulo e não necessariamente quando eu tenho a recompensa. Antes se acreditava que isso acontecia lá na recompensa. Hoje, através desses estudos que o livro mostra e outros tantos, nos comprovam que, a partir do momento que você sente o cheiro, que já é o estímulo, e a dopamina já dá o pico, que é o desejo. Agora eu vou atrás disso. A partir do momento que você sente o cheiro do brigadeiro, a dopamina já dá o pico. Talvez ela vai voltar a dar um outro pico lá no quarto estágio, que é a recompensa. Lembra? O estímulo, né? Daí nós vamos fazer aqui o desejo, e depois eu vou fazer o resultado, que é o processo, e aí, finalmente, a recompensa. Aqui é o que eu vou fazer de rotina. Então, a dopamina vai acontecer entre o primeiro e o segundo e muitas vezes no quarto passo. Então, ela não é liberada quando você experimenta necessariamente o prazer da recompensa. Na primeira vez será assim, porque você nunca fez aquele novo hábito. Já depois disso, você pode acessar o prazer da dopamina, às vezes olhando para o gatilho, que pode ser o teu tênis. Ou para quem medita, pode ser simplesmente aquela poltrona, aquela almofada que te faz relaxar tanto. Então, você já sabe que ao olhar para aquilo, você consegue. Tal qual os cães, os animais, a gente funciona muito parecido nesse aspecto. Então, presta atenção, que hábito é uma questão de previsão. Eu vou olhando, vou respirando, vou percebendo estímulos e vou fazendo previsão para o meu dia. Se eu deixar no pilotão automático, eu vou sendo guiado por aquilo que as pessoas querem que eu faça. Por isso que muitas vezes, pessoas que querem ir para uma academia passam em frente de algum lugar, sentem um cheirinho e já cai fora. Por quê? Porque não se preparou para essa questão ou não sabe que isso existe. Com conclusão, é a antecipação de uma recompensa e não a sua efetivação que nos leva a agir. O que te leva a agir? A antecipação da recompensa. Nós falamos isso também lá no Poder do Hábito. Por quê? Porque como a primeira vez eu fiz todo o ciclo e tive uma recompensa, um pico de dopamina, a partir das outras vezes eu vou me lembrar, porque o cérebro, pô, cara, valeu a pena. E a partir do estímulo eu já estou salivando. A partir do estímulo eu já estou mentalizando, já estou vibrando aqui, já estou com o coração palpitando. Então, a expectativa da recompensa que te faz agir. Tá, Fábio, o que interessa isso? Interessa que você precisa tornar os bons hábitos que você quer na sua vida atraentes, porque é a expectativa dessa recompensa que vai te motivar a agir. Como é que a gente faz isso? A gente usa uma técnica que ele ensina, que é empacotar tentações mais o empilhamento de hábitos que a gente falou agora há pouco. Então, é mais ou menos assim, ó. Depois do hábito que eu já faço, eu vou fazer o hábito que eu preciso. Aquilo que eu falei agora há pouco. Aí, depois que eu fizer o hábito que eu preciso, eu vou fazer o que eu quero. Então, eu vou atrelar a expectativa da recompensa com alguma coisa que eu vou implementar de novo na minha vida. Um exemplo, depois que eu tomar o café da manhã, eu vou dizer alguma coisa que sou grato ao que aconteceu ontem. Então, café da manhã é algo que eu já faço, algo que eu vou dizer algo que eu sou grato, é um hábito que eu quero desenvolver. Aí, depois que eu falar algo que eu sou grato, eu vou ler as notícias que eu tanto queria. Então, eu transformo a recompensa no hábito que eu já queria fazer. Ou ainda, depois que eu voltar do meu horário de almoço, eu vou ligar para 3 clientes. Horário de almoço, um hábito que eu já faço. Na hora que eu voltar, um hábito que eu quero aprender a ligar mais para os clientes, ser mais proativo. Depois que eu faço, eu amarro uma recompensa na forma de um outro hábito, que é me permitir
assistir um vídeo que eu gostaria nas redes sociais ou me permitir 15 minutos de redes sociais. Com o passar do tempo, o que você precisa fazer se transformará em um gatilho para aquilo que você quer, que é uma recompensa. Olha que show. Então, com o passar do tempo, conforme o que eu quero, ligar para cliente, ser mais proativo ou fazer exercícios físicos. E aí eu amarrei algo que eu já faço, algo que eu quero fazer, com uma recompensa que eu desejo na forma de um outro hábito. É aquela brincadeira. Ah, você quer então, falei, assistir 15 minutos da tua série favorita, ou meia hora, sem problema. Tu vai fazer algo que você já faz, algo que você deseja fazer, e aí você se presenteia com aquilo. O lado bacana é que, como a recompensa, ela está muito ligada, o que nos faz, desculpa, como que nos faz agir, está muito ligado à expectativa da recompensa, daqui a pouco eu nem preciso mais daquela recompensa. Testa depois tu me conta. É impressionante, conforme a gente vai tendo mais consciência dos nossos hábitos, a gente até para. Tu até poderia comer o bolinho que tu colocou, mas às vezes tu nem quer. Então, resumão, vamos lá. Segunda lei da mudança de comportamento é torne-o atraente, quem? O hábito, o comportamento. Quanto mais atraente é uma oportunidade, é mais provável que ela se torne uma criadora de um novo hábito. Por isso que você precisa transformar aquilo que você quer, as oportunidades, em algo muito atraente. Lembrando que hábitos são um ciclo de feedback acionado sempre por dopamina. Quando a dopamina aumenta, também aumenta a nossa motivação para agir. Você sabendo disso, você pode brincar com essa questão. É a antecipação da recompensa, não a sua efetivação, que nos leva a agir. Então, quer dizer que não é o cigarro que eu fumei que me leva à recompensa. É a expectativa do estado que eu ficarei após fumar. Mas eu posso atingir aquele estado de outro jeito, meditando, caminhando, nadando, estando com os amigos, e é isso que você precisa entender. Quanto maior a antecipação, maior o pico de dopamina. O empacotamento da tentação é uma maneira de tornar seus hábitos mais atraentes. Tu vai empacotando coisas, porque vai formando uma tentação muito grande, que cada um desses pequenos hábitos, aquele que você faz, aquele que você deseja, aquele que você faz, aquele que você quer implementar e aquele que você está afinzão de fazer, tudo isso vai aumentando a tentação e vai aumentando a vontade de fazer. A cultura em que vivemos determina quais comportamentos são atraentes para nós ou não. O que quer dizer isso? Saiba com quem você convive, minha querida, meu querido. Se você convive com um bando de gente que não é empreendedor, dificilmente você vai querer empreender. Se você convive com não atletas, dificilmente você vai entender ou querer ser um atleta. Então, a cultura que você vive, diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Nós tendemos a adotar hábitos que são elogiados e aprovados pela nossa cultura. Novamente, se você quer implementar hábitos de ser um escritor, conviva com pessoas que escrevem. Então, busque a sua tribo. Não precisa abrir mão das outras, mas saiba que você faz parte dessa. A gente tende a imitar grupos sociais que estão próximos a nós, família, amigos, a tribo a que pertencemos e pessoas que a gente acha poderosos ou influentes. Saiba definir quem você se aproxima, porque senão você não conseguirá implementar novos hábitos, novas mudanças na sua vida. A coisa mais eficaz que você pode fazer para construir hábitos melhores é juntar-se a essa cultura, que envolve o comportamento desejado e o padrão, e algo que você já tem em comum com esse grupo. Então, eu já tenho em comum que eu quero ser escritor, e eu tenho um desejo muito grande de fazer parte dessa patota. Se um comportamento pode te levar à aprovação, respeito e enaltecimento, você vai se achar atraente. Então, busque isso. A inversão, como sempre, o outro lado da moeda, dessa segunda lei, que é a lei de torná-lo atraente, é torná-lo desinteressante. Então, se você quer acabar com um hábito, torne-o desinteressante. Todo comportamento tem um desejo aparente, um motivo subjacente mais profundo. Então, no fundo, você não quer necessariamente a cerveja, ou o cigarro, ou ser paradão, você ser preguiçoso. O que você quer é ser aceito, é ser reconhecido, é ser feliz, é ser tranquilo, é estar em paz.
É isso que nós precisamos olhar, porque daí eu sei que eu consigo trocar por outras coisas e atingir isso. Então, seus hábitos são modernos, suas soluções vão ser mais modernas, mas desejos são antigos. A gente muda o jeitão que a gente faz para atingir desejos que o mundo é mundo, pertencimento, fazer parte, ser reconhecido. Identifique isso através dos maus hábitos e troque os maus hábitos por bons hábitos que te entregue isso. A causa de seus hábitos é, na verdade, a previsão do que precede. A previsão leva a um sentimento. Então, se você não prever o seu dia, a sequência de empilhamento, alguém fará por você. Estamos juntos? Então, um resumão agora já envolvendo as duas leis. Para criar um novo hábito, segura aí, resumão no ar. Primeira lei, primeiro passo, avaliação dos hábitos. Fazer aquela avaliação. Segundo, colocar a intenção de implementação. Eu vou fazer tal coisa, tal hora, tal local, tal data. Use o empilhamento de hábitos. Depois do hábito atual, eu vou fazer um novo hábito. Redesenhe seu ambiente. Entramos na segunda lei, que é torná-lo atraente. Use o empacotamento de tentações. Pareie uma ação que quer fazer com o que precisa ser feito. Então, eu quero muito assistir esse jogo de futebol. Maravilha, pega um hábito que você já faz, que está sólido, coloca um hábito que você precisa fazer, você precisa ligar para 10 clientes, e aí você pode fazer o hábito de jogar, de assistir, de relaxar, de tirar uma soneca. Segundo ponto da segunda lei, junte-se a uma cultura em que seu comportamento desejado seja o padrão. Esteja próximo de pessoas que pensem como você quer ser, que ajam como você quer ser. Vai perto da sua tribo. Terceiro, crie um ritual de motivação. Faça algo de que goste imediatamente antes de um hábito difícil. Então, crie um motivo para a ação. E é claro, o oposto disso você já sabe, é quando você quer cair fora de um hábito que é indesejado. Estamos juntos aí, meus queridos? Sim ou não? Digam para mim. Só tá quietinho, eu vou liberar um pouquinho aqui. Será que vocês querem que eu libere o comentário, hein? Eu daqui a pouco... Não, mas acho que está tudo tranquilo, né? Vamos para a terceira lei, então, da mudança de comportamento. Torne-o fácil, torne esse hábito fácil. Caminhar lentamente, jamais recuar. A base dessa terceira lei, construir um novo hábito, não tem nada a ver com perfeição. Você só precisa repeti-lo. O livro traz um experimento aqui de um professor que separou a turma em duas partes. Era um professor de fotografia, um curso de fotografia, e a ala da esquerda ele colocou dessa forma. Vocês, para tirarem nota A no final do semestre, vocês precisam entregar o máximo de fotografias possíveis, e quem conseguir tirar um número X de fotografias, tipo 100 ou 1000, não me lembro, certo? Quem atingir esse número vai tirar conceito A e aí sucessivamente. A outra metade, a metade direita, o foco era, então, da esquerda era quantidade, da direita, qualidade. Vocês não precisam entregar nada mais, nada menos que uma fotografia, que é o que vocês julgam a mais perfeita, a melhor que você conseguiu tirar ao longo do semestre. Então, não vai ser exigido nenhuma fotografia de você, a não ser aquela que vai determinar o seu próprio conceito. Tirará conceito A, aquela pessoa que tiver a fotografia mais perfeita. Esse experimento demonstrou claramente que as melhores fotos disparadas foram tiradas pelo grupo da quantidade e não da qualidade. E muita gente se surpreende com isso, mas como? Como da seguinte forma: aqueles que estavam preocupados em apenas tirar fotos e gerar quantidade, começaram a fazer. E a cada vez que faziam, incrementavam melhorias e percebiam que poderia ser diferente, que poderia ser feito diferente, e começaram a dominar o hábito que leva à perfeição ou o hábito que leva à repetição, que vai trazer as melhorias. Já quem estava tão preocupado sabia que só precisava tirar uma fotografia, mas a melhor, muitas vezes se perdeu naquilo que é, eu penso, e não faço, não vou para a ação. Então, se você deseja dominar um hábito, a chave é começar com a repetição. Faça, desliga o pensar e faça. Não busque a perfeição.
Não busque a roupa que tu precisa para a atividade física, tem que ser essa. Para começar um novo hábito na empresa, para fazer reunião, a gente vai precisar de uma parafernália gigante. Não entre nessa. Não entre nessa. Deixa eu ver aqui, que parece que alguém me mandou uma perguntinha. Leonor Fábio, por favor, relembre ou pontue sobre cair na vala, aquela do caminho. Ah, tá, beleza, meu querido, aquela do caminho, né? A Anne quer participar ao vivo aqui, Anne, sério. Que bom que tá por aí. Cair na vala, meu querido, é esse automatismo cerebral que o nosso cérebro, uma vez que você segue esses 4 passos que você vai ter na construção de um hábito, que é o estímulo, o desejo, aquilo que você faz como rotina e a recompensa, a partir do momento que você faz e recebe uma recompensa, pode ser o hábito ou a tragédia. O cérebro entende, opa, toda vez que eu tiver um estímulo parecido, eu vou seguir esse caminho. Para quê? Esse caminho para economizar energia. O foco dos hábitos é sempre do cérebro economizar o máximo de energia. E aí ele pega e sai do neocórtex, joga para o límbico e muitas vezes joga lá no reptiliano, que é isso aí, tá praticamente não consciente para você. Você fica repetindo, você não precisa pensar. Por isso que dói quando a gente está com um novo hábito. E aí vão criando verdadeiras valas emocionais ou realmente caminhos de sinapse cerebral. De tanto repetir, o cérebro aprende aquele caminho. E esse caminho nunca mais vai sair daí. O que você vai fazer é criar novos caminhos. E muita gente passa a vida inteira tentando brigar com o caminho já feito. E isso não adianta. E isso não resolve. Você precisa criar novos. Me diz aí se eu respondi a tua pergunta, meu querido. Nós vamos ter que seguir um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Ah, Anne, quero não, foi só empolgação. Que bom. Se quiser, a gente já põe aqui. Beleza. Eu tenho que ativar os comentários aqui. Show de bola. Tá tudo bem com vocês, né? Então tá, vamos lá. Vamos em frente. Espero ter respondido aí a Janor. Me diz aí se está tudo certo. Então, comece para um novo hábito a começar a repetir. Mas aquela pergunta, aquela famosa pergunta que não quer calar. Quanto tempo leva? Quanto tempo tem para matar essa saudade? Aqui é o seguinte, quanto tempo leva para colocar um novo hábito no ar? Isso aí todo mundo se pergunta e todo mundo já ouviu falar que alguns autores vão dizer são 21 dias para você desenvolver um novo hábito. O Milagre da Manhã vai dizer são 30 dias para desenvolver um novo hábito. O nosso querido aqui, James Clear, vai bater uma tecla também bem interessante, que não interessa quanto tempo, interessa a frequência. Se você quer um novo hábito, você vai ter que desenvolver. Então, muito mais importante que quanto tempo é quantas vezes você fez. Ao falar um novo idioma, tocar um instrumento, realizar movimentos não familiares, sentimos dificuldade, porque os canais pelos quais cada sensação tem que passar ainda não se estabeleceram, que eu acabei de explicar para a Janor. Mas assim que a repetição frequente criar o caminho, essa dificuldade desaparece. As ações se tornam tão automáticas que podem ser realizadas enquanto a mente está envolvida com outra atividade. Isso quem nos traz foi George Lewis, em 1860, meu querido, minha querida. Em 1860, muito antes de qualquer teste, que hoje a gente tem tecnologia para testar o cérebro e afirmar isso que nós estamos falando aqui. Então, hábitos se formam com base na frequência. Preste mais atenção. É claro que você pode dizer que tu vai ficar 30 dias e fazê-lo todo dia. Quem participou do meu desafio aí já sabe, desafio de 21 dias, desafio de 7 dias, 30 dias. Para quê? Para que você inicie. Então, a terceira lei da mudança é torne-o fácil. A forma mais eficaz de aprender é praticar, não é ficar planejando, não, senhor. Planeje, mas faça. Concentre-se em agir, faça. A formação do hábito é o processo pelo qual um comportamento se torna progressivamente mais automático através da repetição.
Alguns que você tem hoje, você não se lembra, mas você repetiu. Puta, depois do almoço um docinho, depois do almoço um docinho, depois do almoço um docinho. E eu crio um novo hábito. E aí da crise de abstinência, a gente começa a tremer. O período de tempo em que você está realizando um hábito não é tão importante quanto o número de vezes que você o executou. E ainda nessa lei, o autor vai trazer a lei do mínimo esforço. Lembrando que tudo na natureza, tudo, absolutamente tudo, entra um caminho muito mais complicado e um mais simples que você vai ter a tendência. Isso não é consciente, é como a água seguir um caminho muito mais simples. O comportamento humano segue essa lei do mínimo esforço. Isso não tem nada a ver com preguiça. Naturalmente, a gente vai se sentir atraído pela opção que requer o mínimo trabalho, até para garantir a sobrevivência da espécie. Então, crie um ambiente em que fazer a coisa certa é mais fácil e possível. Crie o seu ambiente, crie a sua estrutura. Olha quantas vezes eu estou falando de empilhamento de hábitos, de você pensar sobre o seu dia. Nada do que eu estou falando aqui vai adiantar se você não para estruturar. Eu entendi tudo, mas não botou em prática, não adianta. Reduza a resistência associada a bons comportamentos e aumente a resistência de maus comportamentos. Então, você já sabe, deixa tudo na mão daquilo que você quer para não ter desculpa. E afaste totalmente. Eu não acordo, coloco o despertador longe. Por quê? Porque eu estou criando dificuldades. Aumente a resistência, então, de maus comportamentos. E prepare o seu ambiente para ações futuras. Quem vou ser eu? E isso é muito bacana. Para parar de procrastinar, o autor sugere a regra dos 2 minutos. Vem comigo que essa regra é muito legal. Cada decisão que você tomar em relação aos seus novos hábitos não pode ultrapassar 2 minutos. Mas que jeito, Fábio? A regra dos 2 minutos nos convida a detalhar cada hábito até chegar na atividade, que vai ser o grande gatilho inicial, que vai ser o mais simples possível, que desencadeará uma série de eventos que te levará para o caminho correto. São os famosos momentos decisivos. Tipo assim, se você não levantar na hora que o seu despertador toque, pode ser que você já pegue um outro caminho para o seu dia. Serei amaldiçoado? Não, mas pode ser que você não consiga retornar dentro da sua programação. Se você se programa para ler e naquele momento que você sabe, agora é a hora da leitura e você pega o celular para dar uma passeadinha no Reels, talvez você não consiga voltar mais. Então, o que é a regra dos 2 minutos? Um exemplo. Você quer correr uma maratona. Ao invés de olhar para esse hábito, que aí ele é grandão, você vai começar a correr 5 quilômetros. Mas isso ainda é difícil. Sim, mas você pode caminhar um determinado número de passos, ou você pode caminhar por 10 minutos todo dia, ou você vai traduzir na regra dos 2 minutos. Colocar o tênis. Sério, em algum momento, se você fizer isso conscientemente, o ato de colocar o tênis já evita que você desista. É equivalente ao hábito de lavar o rosto. Não sei se vale para ti, mas pode levantar arrastando. Mas chegou lá, pá, água na cara. Talvez aquilo seja um gatilho que a partir dali não tem volta. Então, você tem que achar esse ponto estratificado do hábito grandão que vai fazer com, se eu faço isso, o resto, ele vai em frente. Se eu faço esse ponto, o resto, ele vai para cá. Cuidado, que às vezes tem o outro lado da moeda, que a gente acorda motivadão, daí a gente faz isso e já vai direto nas redes sociais, recebe uma bomba, uma notícia ruim, e o que eu tinha planejado para fazer assim, puf, vai para o outro lado. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa figurinha aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Olha só. Ver se vocês conseguem ver aí. Então, é mais ou menos assim. Uma escolha boa pode levar a uma escolha ruim, que vai levar a uma escolha boa. São momentos decisivos que vão determinar se o seu dia vai ser bom ou se vai ser ruim. Lembre-se que a cada decisão que você toma, abre uma bifurcação. Isso é sim ou isso é não. Você está decidindo sempre. A diferença entre um dia bom e um dia ruim, muitas vezes, são as questões das escolhas produtivas e saudáveis que eu fiz em momentos decisivos. Então, qual é a sugestão da regrinha dos 2 minutos? Transforma o gatilho numa coisa que eu não penso.
Em 2 minutos eu tenho que resolver. Em 2 minutos eu tomo aquela decisão de colocar o tênis, colocar a roupa e dali. Em 2 minutos eu jogo água na cara para não ter a tentação de voltar a deitar novamente. Em 2 minutos eu caio da cama já direto na almofada, em posição de meditação, onde eu já deixei a playlist pronta para começar. Essa é a regrinha dos 2 minutos. Então, em vez de ser assim, meu novo hábito, eu quero ler antes de dormir toda noite, agora é ler uma página. Se você quer fazer 20 minutos de meditação, agora o seu gatilho é meditar por 1 minuto. Se você quer estudar para o concurso, a primeira atividade, o primeiro hábito a ser conquistado, abrir nas suas anotações. Se você quer correr 5 quilômetros, o primeiro hábito, 2 minutos, você tem que conseguir colocar o seu tênis de corrida. Parece que isso não leva a nada e muita gente quando ouve, isso aí é bobagem. Faz para te ver, meu querido, minha querida. Porque a partir do momento que você vai somando pequenas vitórias nos hábitos atômicos, você vai dominando aquilo que você quer. E é muito legal mesmo. Porque às vezes o fato de você botar a roupa, você não tem volta, você vai. Mas pode ser que no teu caso é botar a roupa e tá dentro do carro. Não, no meu caso é botar a roupa e tá do lado de fora já caminhando. No meu caso é cair na almofada e já começar a meditar. Então, padronize antes de otimizar. Não tente otimizar uma coisa pensando como é que vai ser se você ainda não tem padrão. Um resumão, os hábitos podem ser concluídos em poucos segundos, mas continuam a afetar o seu comportamento por minutos ou horas depois. Então, se você olhar que cada pequeno hábito, cada decisão, se eu tomo suco de limão, se eu não tomo, se eu vou tomar o café A, o café B, se eu vou colocar a roupa agora ou não vou, essa pequena decisão, quando demorada, diálogo mental ganha e às vezes eu vou cair naquela vala que eu estou acostumado. Muitos hábitos ocorrem em momentos decisivos, escolhas que são uma bifurcação na estrada, como eu mostrei, e direcionam para um produtivo ou improdutivo dia. Regra dos 2 minutos, quando você inicia um novo hábito, ele deve levar menos de 2 minutos para ser executado. Já expliquei uma estratificação, aquela partezinha do efeito dominó que leva o resto todo. Quanto mais você ritualizar o início do seu processo, maior a probabilidade de entrar no estado profundo, foco necessário para fazer as grandes coisas. Isso pode ser um incenso, isso pode ser um perfume, isso pode ser uma deixa, ritualize, uma intenção, uma fala em voz alta, eu vou fazer agora. Padronize antes de otimizar, como eu falei. E nessa terceira lei, então, se você quer acabar, usando essa terceira lei para acabar com hábitos ruins, torne o difícil o máximo que você conseguir. Se você não quer fazer uma coisa, torne ela mega difícil, coloque custo adicional. Um dispositivo de compromisso é uma escolha que você faz no presente que amarra o seu comportamento no futuro. Então, repita isso. Isso que eu estou fazendo hoje vai me transformar no que eu quero ser amanhã. Uma maneira de bloquear comportamentos futuros é automatizar os seus hábitos. Como que eu automatizo os meus hábitos? Bom, eu sei que se eu receber um livro desse, todo mês eu vou ler. Então, tu pode automatizar a assinatura da leitura. E automatizar o cancelamento de aquilo que fica buzinando no teu celular. Você tira fora qualquer coisa que buzine, que vai poder te desviar do foco. Então, você automatiza o máximo que você puder. Eu quero guardar dinheiro, automatiza a poupança todo mês. Então, usar a tecnologia para automatizar aquilo que você deseja. Fazendo um resumo agora com as 3 leis, óbvio que eu já passei de 1 hora, então vou passar, porque eu quero acabar esse conteúdo top aqui com vocês. Primeira lei, 4 passos. Avaliação de hábitos, implementação da intenção da implementação, eu vou fazer tal coisa, tal hora, tal local e tal data. Empilhe hábitos, que é o hábito que eu já faço, um hábito que eu não vou começar a fazer. Redesenhe o seu ambiente, tornando os estímulos óbvios. Segunda lei, torná-lo atraente. Empacotamento de tentações, que é parear uma ação que vai fazer com várias outras que você precisa fazer. Junte-se a uma cultura onde o seu comportamento que você quer está cheio, está transbordando lá. Jogue o jogo com quem joga melhor que você vai longe. Terceiro, crie um ritual de motivação sempre. Terceira lei, torne fácil essa questão.
que reduz a resistência, diminui o número de passos entre você e os bons hábitos, deixa cair de madura. Adeque o ambiente, preparando para facilitar ações futuras, domine o momento decisivo, perceba onde que a partir daquele momento, se eu não jogo água no rosto, desanda. Se eu não ponho o tênis rápido, desanda. Se eu sento no sofá, lascou. Então, identifique esse momento que muda a rota e otimize as pequenas escolhas para que você não precise ter um impacto gigante para fazer. Use sempre a regra dos 2 minutos para reduzir a dimensão de hábitos. Pegue fatia, e cada passo é um incremento. Automatize o que puder para se livrar daquilo que você não quer e para fortalecer aquilo que quer. Se você quer se livrar de hábitos não bons, faça tudo ao contrário. A primeira lei, reduza a exposição, remova os estímulos de seus maus hábitos. Torne-o invisível. Segunda lei, reestruture sua atitude mental, ressalte os benefícios para evitar maus hábitos, torne-o desinteressante. Terceira lei, torne-o difícil, aumente a resistência, aumente o número de passos entre você e o que você não quer fazer. Cara, se eu vou tomar uma cerveja agora, eu vou ter que pegar o carro, eu vou ter que ir lá no supermercado, eu vou ter que comprar. Aumentando os passos é muito mais difícil. E use um dispositivo de compromisso. O que é? Faça um compromisso. Toda vez que eu pisar na bola, eu vou dar uma grana para minha filha, para o meu filho, para minha esposa. Faça um compromisso com alguém importante para você. Restrinja isso. Pessoal, se eu não fizer atividade física 3 vezes por semana, eu vou pagar um jantar. Então, durante tal tempo, tu pode também restringir. Dessa forma, é uma outra dica. Chegamos, então, finalmente na quarta lei. Hoje o resumo deu mais de 25 páginas, mas eu adoro esse tema, sou apaixonado pelo tema de hábitos e outras cositas mais. Mudança de comportamento torne-o satisfatório. Se você não tiver uma percepção de uma recompensa clara, possivelmente o novo hábito não vai dar cola. O seu cérebro só vai querer repetir algo que ele fala, caraca, que recompensa, hein? Show, hein? Gatilho, desejo, fez a rotina, que baita recompensa. O seu cérebro vai dar comandos toda vez que o estímulo, por exemplo, eu preciso de um estímulo para escrever um livro, então você vai criar isso. Você precisa de um estímulo para ligar para clientes, você vai criar isso. Mas se você fizer o passo, tiver uma recompensa, seja de lavar as mãos com os filhos, escovar os dentes, ou fechar negócios, toda vez que você percebe uma recompensa clara, você adota novos hábitos. O que a gente tem dificuldade é que a gente não se prepara, a gente não compreende, a gente não estrutura, e a gente, na verdade, adora os maus hábitos, porque eles são mais fáceis, eles já estão enraizados. Então, a pessoa prefere ficar enchendo pandu, comendo coisas erradas, do que ter eu preciso parar para pensar, para fazer tudo isso. Mas não é que seja complicado. Então, o mais provável é a gente repetir um comportamento quando a experiência é positiva, é satisfatória, grava isso. O contrário, o mais provável é tu não querer fazer quando a recompensa ela é negativa, tu não vai querer fazer. Então, o prazer é que ensina seu cérebro se vale a pena ou não repetir esse comportamento. Mas o que fazer entre aquele famoso se liga agora, o descompasso entre a recompensa de hoje e a recompensa futura? Aqui é importante você entender que, mais ou menos, os nossos ancestrais, o Homo sapiens sapiens, que de alguma forma nós nos originamos, há mais ou menos 200 mil anos, o cérebro vem permanecendo muito parecido. Então, ele não teve upgrade de hardware. O Homo sapiens sapiens de 200 mil anos atrás não tem grande diferença da massa cefálica, da estrutura dos 3 cérebros que nós temos hoje. Então, lá naquela época, é natural que a recompensa imediata é o que interessa, que é ficar vivo, se alimentar, reproduzir, garantir a espécie. É isso que interessa, meu querido. Só existe o aqui e o agora. Não existe outra coisa. Nos últimos 100 anos, nós tivemos quantas revoluções e evoluções tecnológicas? Nos últimos 100 anos, quando a gente para para pensar, a gente fica zonzo. Fica zonzo em termos de avião, carro, telecomunicação, internet. Essa coisa é muito recente. Nós estamos falando de 200, 100 anos.
contra 200 mil anos. Então, se eu não levo isso em consideração, eu vou esquecer que eu estou com um cérebro sendo influenciado e programado há 200 mil anos para recompensa imediata. E você vai querer também, porque tu não é bobo, né? Não é boba. Por quê? Porque eu quero agora, claro. Então, como que eu faço para equilibrar? A maioria de nós sabe que adiar uma recompensa é o melhor a fazer, porque vai ser muito mais robusto aquilo que eu vou poder lá na frente. Mas sério, cara, é claro que o último quilômetro é o menos percorrido, porque pouca gente chega lá. Então, a gente sabe disso. Então, a dica aqui não é você nem só esperar as tardias, nem só focar no imediatismo. Imediatismo não dá bons hábitos, só vai manter o que você já tem, que é o chocolatinho, que é o peso, que é o teu resultado financeiro, que é a tua empresa do jeito que está. Isso aí vai manter o que é. Se tiver bom, show. Se não tiver. Então, a dica é você criar recompensas imediatas que estejam alinhadas com recompensas futuras, alinhadas com o seu novo eu, alinhados com quem você quer ser. Olha que show de bola. Então, é claro que eu vou ter que alinhar. Eu vou fazer novos bons hábitos e a recompensa vai ser, por exemplo, se eu quero me transformar num corredor, que significa, se eu sou um corredor e quero ter qualidade de vida, então as recompensas vão ser ligadas à qualidade de vida, que pode ser um dia dedicado para mim, uma massagem, pode ser alguma coisa que eu goste bastante, um novo creme que eu esteja buscando, um novo corte de cabelo, no meu caso, sempre a Sock Chic. Então, você pode se dar de presente pequenas recompensas que estão ligadas ao peso do novo hábito e alinhadas ao quem você quer ser. Desculpa. Não vá fazer a bobagem de alinhar recompensas imediatas que não tem nada a ver, ou que são contrárias ao que você quer. Então, se você corre, está fazendo agora, correndo ou caminhando, fazendo atividade física 3 vezes por semana, se você fizer isso durante o mês inteiro, você vai se dar um presente porque você quer ser uma pessoa, você quer ser um atleta, você quer ser uma pessoa com condicionamento físico muito bom. Tu não vai te dar uma feijoada, por exemplo, né? Porque vai contra aquilo que você está buscando nesse momento. Então, você pode buscar uma outra recompensa, que pode ser algo bem gostoso, mas que talvez não seja tão calórico assim. Então, crie recompensas imediatas atreladas a recompensas tardias. Com o tempo, o próprio ato de fazer já irá lhe recompensar por aquela questão. O que te faz agir é a expectativa da recompensa, não é a recompensa. Então, daqui a pouco a gente tira aquele famoso mimo que eu me dou porque eu não preciso mais. Só o fato de fazê-lo já está intrínseco. A gente já faz porque acha que precisa e acha que gosta de fazer. Então, essa quarta lei de tornar satisfatório aquilo que você quer para a sua vida, é mais provável sempre repetir um comportamento quando a experiência é satisfatória. Não esqueça. O cérebro humano evoluiu para priorizar recompensas imediatas. Na verdade, é como se ele não tivesse mudado muito. Ele sempre vai dar prioridade para imediato. A regra essencial da mudança de comportamento é: o que imediatamente recompensado é repetido, o que é imediatamente punido é evitado. Então, crie recompensas imediatas, mas que sejam a derivação daquilo que você quer. Para criar um hábito, você precisa se sentir imediatamente bem-sucedido, mesmo que seja uma pequena vitória. Então, assim que você faz, você fala para você: cara, tu conseguiu. Poxa vida, você fez. Você leu 2 páginas hoje. Parabéns a você. As 3 primeiras leis do comportamento, que é torne-o claro, torne-o atraente, torne-o fácil, vão aumentar as chances de que um comportamento seja executado dessa vez. Essa quarta lei, ela aumenta, que é o torne-se satisfatório, ligado à recompensa. É isso que vai fazer com que você repita da próxima vez. Então, as 3 primeiras leis, torne-o claro, atraente, fácil, é para que você consiga fazer. Mas a partir do momento que você vai conseguindo, você precisa da quarta, que é: faz que tem brinde, faz que tem bônus. Com o passar do tempo, você não precisará mais do bônus. E ainda, no resumão, aí da quarta lei, um dos sentimentos mais satisfatórios é essa sensação de progresso. Então, você precisa ter uma forma de medir isso. Não só
a maratona que você vai correr, o faturamento da sua empresa quando chegar, uma forma de rastreamento, quantas vezes, cheia com xizinho, visual, uma maneira que você consiga monitorar como que está o seu andamento. Então, crie ferramentas de rastreamento de bons hábitos e outras formas visuais de medição para que torne isso uma satisfação. Às vezes, um xizinho que a gente faz, um ticket feito, cara, isso já traz uma satisfação. Então, quanto mais gestão à vista, a gente não gerencia o que não mede. Então, você precisa medir. Então, mantenha esse hábito vivo através de um jeitão. Como que eu vou medir? De que forma eu vou medir? Quem eu vou compartilhar isso com felicidade? Caso você tenha, minha digníssima personal diz, não fique mais do que 2 dias sem fazer uma atividade física. Então, caso você quebre o ciclo, você faz segunda, quarta, sexta, se na quarta você não fez, você vai fazer um esforço hercúleo, monstro, para que na sexta você faça. Não entre nessa de quebrar, porque o problema não é quando você quebra um dia, ou você quebra em algum momento, é quando você começa a repetir a quebraceira de hábitos. Então, busque não fazer. Permita-se de vez em quando, como bom ser humano, cara, hoje eu não consigo, beleza, mas retome. Falando da inversão agora, caso você queira expurgar hábitos ruins, é tornar esse hábito totalmente insatisfatório. Ao contrário, a recompensa tem que ser tão amarga que você não queira mais fazer. Então, é menos provável que você queira repetir um hábito que seja doloroso ou insatisfatório. Aqui a dica, um parceiro de responsabilidade, eu já comentei algo parecido, criando um custo imediato toda vez que eu fizer isso. Então, nós nos importamos profundamente com o que os outros pensam. Deixe os outros saberem. Pode ser até nas redes sociais. Pessoal, estou admitindo aqui, assumindo o compromisso, que quando eu fizer isso, ou não deixar de fazer tal coisa, eu terei que fazer. Doação, coloque uma multa, um prejuízo. Faça um contrato de hábito que pode ser usado para adicionar um custo social ao seu comportamento inadequado. Isso vai trazer por escrito numa folha com a sua esposa, seus filhos, como a gente já comentou, para que você se sinta motivado. Cara, eu não vou passar vergonha. Por isso que eu gosto tanto dos grupos, dos desafios. Porque a gente se motiva, cara. Não, os caras estão conseguindo também. Um resumão agora para fechar a live e falar das 4 leis. Vamos lá, foco agora, firme, forte comigo aqui, moçada. Sei que já estamos quase 1h30, uma paciência. Como criar um novo hábito? Primeira lei, tornando claro. 4 passos. Preencha a avaliação de hábito para ver como é que está aí o seu dia a dia, a sua vida. Use as intenções de implementação. Eu vou fazer o comportamento na hora, na data, no local. Use o empilhamento de hábitos. Depois que esse que eu já faço, eu vou fazer algo que eu ainda não faço. E redesenhe o seu ambiente. Segunda lei, torne atraente tudo isso. Use o empacotamento de tentações, que é juntar aquilo que eu já faço com aquilo que eu desejo, que eu preciso incrementar, com algo que eu quero muito. Então, você empilha essa coisa para te motivar. Né? Junte-se a uma cultura, fique perto de pessoas. Você é a média sempre das 5 pessoas que você convive. Crie um ritual de motivação. Terceira lei, torne essa coisa fácil. Reduza a resistência, diminua o número de passos entre você e o hábito que você quer. Adeque o ambiente novamente, se prepare. Tira as desculpas fora, você conhece as desculpas, é só a gente botar para rodar. Domine o momento decisivo, aquele que bifurca, que determina se eu vou ter um dia vencedor ou não. Use a regra dos 2 minutos, aquele start tem que ser dado em 2 minutos e pode ser até menos. E automatize hábitos bons e automatize a expurgação de hábitos não bons. Por fim, torne satisfatório. Use reforço, recompensas imediatas alinhadas a recompensas que são tardias. Transforme fazer nada em algo agradável. Ao evitar um mau hábito, crie uma maneira de enxergar os benefícios. É bacana isso, né? Use um rastreador de hábitos, acompanhe a duração dos hábitos e não quebre a corrente ou busque não quebrar. E nunca quebre um hábito repetidamente se você quer implementar. Quando quebrar um hábito, bote rapidinho, busca para repetir, retomar. Para se livrar do mau hábito, mais simples, torne-o invisível, desinteressante, difícil pra caramba, insatisfatório, você cria barreira, arda com pau. E é isso, espero realmente que vocês tenham gostado, curtido. Deixa eu liberar aqui, para ver se tem alguém querendo
dar algum comentário, pode mandar aí que eu liberei. Então, meus queridos, minhas queridas, praticamente 1h30 de live. É um livro que eu gostei demais e recomendo, Hábitos Atômicos. Quem está chegando agora assiste, que vale a pena. Quarta-feira que vem vou estar conversando ao 12h em ponto com o Daniel Cardon, meu querido Daniel Cardon, que vai falar aí sobre um tema muitíssimo interessante, negócios com produtos essenciais. E agora, será que você sabe o que é isso? Vem junto 12h em ponto. Domingão que vem nós vamos de Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, o mistério revelado da liberdade do sucesso. Domingo que vem vai ser um prazer contar com a sua presença. E participe, por favor, me deixando saber se está fazendo algum sentido tudo isso. Eu puxo pra caramba, foram 25 páginas aqui de resumão. E para quê? Para criar um conteúdo que eu acredito que seja valoroso para vocês. Mas só vocês podem dizer se realmente está sendo útil ou se é muita areia no nosso caminhãozinho. Um beijo, um queijo a todos. A Anne está falando muito bom. Que bom que tu gostou, Anne. Fico feliz. Quem quiser entrar no grupo Telegram, Fábio Amaral Duque, você entra lá. Eu só mando, não encheção de linguiça, mas eu só vou lembrando das coisas que acontecem por aqui. Beijo, um queijo a todos. Uma ótima e maravilhosa semana. A última semana de fevereiro. Bora para cima e segura a onda que massa. Eu tenho certeza que teremos belíssimas novidades por aqui. Valeu, pessoal. Uma ótima semana a todos. Compartilhe essa live, seja no YouTube ou seja no Instagram, não sendo egoísta. Só aqui para ficar 1h30, parecendo ser apenas 10 minutos. Ô, louco, que bom, Anderson. Fico feliz, cara. Fico feliz em ouvir isso aí. Que bom que passou rápido. Eu já imaginava que não ia dar para fazer 1 hora, porque realmente ficou muito conteúdo. E eu queria caprichar pra caramba nessa live aqui, porque eu gostei demais desse tema, eu achei fundamental. Beijo e queijo a todos. Ótima semana. Fui, moçada. Valeu.